Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Izzy e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o incrível e amado O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Fiz recentemente uma resenha desse livro para o canal da Tag Experiências Literárias, só que eu gosto tanto desse livro que eu também queria colocar essa resenha aqui no Lido Lendo. E eu já vou adiantar que eu tenho incríveis 3 edições desse mesmo livro. Eu tenho esse aqui, que é a primeira edição da Kozak Naif para a Prosa do Mundo. Tenho também essa aqui, que foi a edição exclusiva que a Tag fez para os assinantes. E eu tenho também a edição que eu ganhei da Kozak Naif na época do lançamento da segunda Prosa do Mundo. E então tá aqui, ó, está no plástico, e essa edição será de vocês. Sim, galera, vai ter sorteio aqui hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link, um formulário aqui embaixo para vocês preencherem. Porém, durante o vídeo, eu vou soltar aqui na tela algumas palavrinhas e que vão formar uma frase, e vocês vão ter que pegar essa frase e colocar no formulário também, beleza? Então, para participar do sorteio, tem que ser inscrito aqui no canal, lógico, e também preencher o formulário aqui embaixo com seus dados pessoais e a frase que vai se formar a partir das palavras que eu vou colocar aqui. Então, presta atenção na resenha, no vídeo e nas frases, anota tudo. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho de Vermelho e o Negro, que é um dos meus livros preferidos da vida, sim. Eu sei que tem muita gente que não suporta esse livro, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu li há uns 10, 12 anos atrás, só que dessa vez na releitura foi assim, parece que eu fiquei deslumbrada com o livro e com a escrita do Stendhal. Eu acho que na época eu não peguei tantas referências assim, talvez eu não fosse uma leitora tão madura, sabe? Dessa vez foi muito diferente. Tanto que assim que eu terminei a leitura, eu já comprei mais 2 livros do Stendhal, eu já tô louca para ler a biografia do Stendhal, porque só mesmo a história da vida dele já é bem interessante. O nome verdadeiro do Stendhal é Henry Marie Bailey, e ele usou mais de 200 pseudônimos diferentes para escrever seus livros, seus artigos, só que eu acho que Stendhal foi o que fez mais sucesso, né? Ele era filho de uma abastada família aristocrática francesa, o pai era um advogado, também mexia com compra e venda de imóveis. A mãe era filha de um médico e ele era uma criança bem de vida, uma criança rica. Só que aos 7 anos de idade ele viu a mãe falecer, dando à luz a irmãzinha. E ele ficou muito traumatizado com isso, tanto que ele não aguentava ouvir os sinos da igreja tocando. E com isso ele foi criado pelo pai, só que o pai sempre muito ocupado, nunca foi capaz de dar amor ao filho. Então Stendhal cresceu nesse ambiente sem carinho e sem amor, sabe, sempre jogado de lado e com fortes regras, né, para seguir de aprendizado, e com seu tutor também. E foi nesse ambiente que ele acompanhou a eclosão da Revolução Francesa, tá? E justamente durante a época do terror, alguns padres que eram amigos da família foram enforcados. Inclusive o pai de Stendhal também foi preso, suspeito de atos contra-revolucionários. Na adolescência, ele estreitou bastante os laços com seu avô, que tinha uma imensa biblioteca, e foi nessa biblioteca que ele conheceu Cervantes, Shakespeare, lia também, escondido, obras de Rousseau e Voltaire. Até que um pouco mais velho, ele viu a oportunidade de sair daquele ambiente, ele saiu um pouco de perto do pai, daquela criação rígida, e foi para Paris estudar matemática. Até que um primo dele o convidou para fazer parte do exército de Napoleão. Pá! Então Stendhal foi convocado para fazer parte da campanha de Napoleão na Áustria. E a partir daí o Stendhal fez uma carreira brilhante, né, no exército de Napoleão. Eu acho que ele participou de todas as campanhas, inclusive daquela campanha russa. O Stendhal conseguiu cargos tão importantes no exército que uma vez ele mesmo foi incumbido de levar uma correspondência para o imperador. Terminada então a era napoleônica, a França estava passando pelo período de restauração monárquica, tá? E aí ele ficou meio amuadinho, sem saber o que fazer da vida, afinal de contas, né, teve uma vida inteira, né, de aventuras. Então ele resolveu começar a escrever, e é justamente nessa fase que ele resolve escrever O Vermelho e o Negro, e ele coloca a história desse livro aqui totalmente no contexto pós-napoleônico, já no período da restauração monárquica francesa. Então, galera, para você ler esse livro aqui e aproveitar tudo que ele tem para te passar, é muito importante que você pare um pouquinho e leia, só um pouquinho, tá? Sobre esse período da França pós-napoleônica e da restauração monárquica.
tá bom? Acho que você vai aproveitar muito mais a leitura e vai entender também melhor a psicologia dos personagens, mesmo porque o ponto forte desse livro é a psicologia, tá? A característica principal da escrita de Stendhal não é descrever coisas, nem lugares, ele coloca você aqui dentro da cabeça dos personagens. Os personagens de Stendhal parece que não param de pensar nunca, eles estão sempre matutando alguma coisa, pensando alguma coisa, não tem um segundo de paz nessa vida. Então, aqui a gente vai acompanhar a simples história de um rapaz chamado Julien Sorel, né, e a sua busca, a sua luta para ser alguém na sociedade. Julien era filho de um marceneiro, de um simples marceneiro numa cidade pequenininha no interior da França, só que ele não se conformava com aquilo, ele não queria ser pobre, ele não queria ser filho de marceneiro, ele queria poder, ele queria status, ele queria ser alguém na vida. Só que nessa época, aqui, se você nascesse pobre, você ia morrer pobre. Se você nascesse filho de marceneiro, você ia ser filho de marceneiro. Você só seria rico se você já nascesse num berço de ouro, tá? Só que Julien era muito fã de Napoleão Bonaparte e ele tinha que esconder essa devoção que ele tinha por Napoleão, tanto pela pessoa de Napoleão, tanto pelas suas estratégias militares, ele gostava muito, tá? Então ele ficava vislumbrando assim que se ele vivesse na época de Napoleão, ele poderia ter ascensão militar, né? Porque os pobres poderiam entrar no exército e subir, né, de cargo e ter algum poder. Só que na época dele não, ele não tinha mais essa chance. O Napoleão já era parte da história, já não tinha como. Então a única saída que ele tinha para tentar ser alguém na vida era entrar para a igreja, entrar para o clero. É nesse momento que o Julien cai na real e ele troca a farda militar vermelha do exército francês pela batina preta negra do clero. Daí vem o nome, o vermelho e o negro. Só que o Julien, galera, não tinha devoção nenhuma, tá? Para ser padre, para ser nada disso. Ele simplesmente queria posição social, tá? Então, ele começou a estudar muito, ele era um menino muito inteligente, muito bonito, ele sabia, então, latim muito bem, falava super bem, ele decorou a Bíblia do início ao fim em latim, então aquilo começou a encantar os aristocratas da cidadezinha que ele morava. E ele começou a ser disputado pelas famílias para virar tutor dos seus filhos, né? Nessa primeira fase do livro, o Julien vai trabalhar na casa do prefeito da cidade e como tutor dos filhos do prefeito, e ele acaba se envolvendo, né, com a esposa do prefeito, e aí vai acontecer um monte de coisa. Na segunda fase do livro, Julien deixa essa cidade e vai pro seminário. Não lembro se é seminário, acho que é seminário. Vai lá para estudar lá com o padre, né? Até que ele consegue chegar a Paris e ser secretário de um ministro. E aí também tem um envolvimento amoroso, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e ele consegue mais ascensão social. Só que o Julien, apesar de querer ser uma pessoa muito poderosa, fazer parte desse meio social da qual ele não pertencia, apesar de ele almejar muito isso, ele simplesmente não suportava essas pessoas. Ele odiava aquilo tudo, ele odiava aquele comportamento afetado, aquela submissão, aquela coisa que tudo aquilo, ele detestava. Mas por que então que ele queria aquilo pra ele? Porque ele queria, gente, ele simplesmente queria provar que ele era capaz, que ele não tinha que ser pobre o resto da vida simplesmente porque a sociedade impunha aquilo pra ele. Então, para conseguir ascensão, como que ele teve que se comportar? Ele se comportou exatamente da forma como as pessoas que ele mais odiava. Ele era simplesmente cínico, hipócrita, oportunista, tá? E ele ia. Aonde a onda levava, ele ia, tá? Então ele puxava o saco das pessoas, ele concordava mesmo sem concordar, ele mentia, tá? Ele era duas caras demais. É nisso que mora toda a ambiguidade do personagem. É nisso que mora toda a psicologia do livro. Porque o Stendhal coloca a gente dentro da cabeça de Julien. Então o Julien fala uma coisa, só que a gente sabe o que ele realmente está pensando, que é uma coisa completamente diferente do que aquilo que ele falou. Então, por mais que a gente não suporte o Julien como um personagem hipócrita e oportunista, que a gente enxergue nas ações dele que aquilo que ele está fazendo é somente para ter ascensão social, a gente acaba tendo um pouco de simpatia também por ele, porque a gente sabe as motivações dele para tentar conseguir aquilo, sabe?
Então, ao mesmo tempo que o personagem é ambíguo, a gente também fica com um sentimento ambíguo, um sentimento de culpa. Nós acabamos sendo cúmplices de Juliane Sorel na sua ascensão social. E isso, né, dá uma angústia assim durante a leitura. Só que ao mesmo tempo a gente torce por Juliane. Sabe por quê? Porque o meio que ele anda, da aristocracia, aquele meio afetado e metido, é tão assim, sabe, é tão pomposo que a gente tem uma antipatia pelas pessoas. Os patrões de Juliane sempre ficam colocando ele ali, no lugar dele, dizendo que você não vai ser ninguém na vida, porque você nasceu, você é pobre. Cada vez que Juliane ouvia isso, ele engolia, guardava com ele, mas a gente sabia que ele estava pensando já numa maneira de se vingar daquilo. E outra sacada incrível de Stendhal é colocar um personagem insatisfeito, né, com a vida, nesses ambientes. Então ele critica o modo de vida provinciano daquela cidadezinha do início, como as pessoas se comportavam. Ele critica também o clero e aquela briga de interesses dentro da igreja. Ele critica também a alta aristocracia e a monarquia, sabe? Então a gente tem toda essa visão política, social e econômica de um período da história francesa. E isso é muito bacana. Só que assim, galera, a história e o Juliane são personagens tipicamente franceses, se passam, né, nesse período específico da França. Só que é um personagem universal, a história poderia se passar em qualquer lugar do mundo, tá? E com certeza o que mais me encanta aqui nesse livro é a psicologia que o Stendhal coloca nos seus personagens. Inclusive Nietzsche afirmou que o Stendhal foi o maior de todos os psicólogos franceses. Émile Zola considera Stendhal uma grande referência, assim como Dostoiévski também. Então aqui a gente não vai ter muita descrição de coisas, tá? De coisas e pessoas, a gente vai ter a psicologia dos personagens. Como por exemplo, eu disse que no início ele se envolve com a esposa do prefeito, certo? Eles têm relações amorosas, só que a gente não tem detalhes. E em um outro livro qualquer, a gente ia ter páginas e mais páginas daquela relação carnal. E aqui não, eles simplesmente vão pro quarto e a gente não tem detalhes do que acontece lá dentro. A gente fica sabendo o que acontece aqui, ó, na cabeça deles. Não tem negócio de tocou a mão, de passou a mão no cabelo, de cheirou o aroma do campo. Não tem, tá? É sempre psicológico, o tempo inteiro. Isso pode ser um pouco cansativo pro leitor, mas não desistam, porque o livro é muito bom. Vai lá ler o livro, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês começarem a ler e achar que não tá gostando, gente, não desiste não, tá? Guarda o livro e lê mais pra frente. Façam isso por mim. E chega de falar, Isa, que coisa, mas vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu me empolgo bastante quando eu gosto muito de um livro. Eu não poderia esperar nada menos de um vídeo meu sobre O Vermelho e o Negro, que é uma obra que eu adoro e com certeza eu vou ler novamente em alguma época da minha vida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e também de comentar aqui embaixo. Eu quero saber se você já leu, o que você achou. E me acompanhe também pelas redes sociais, eu vou deixar os endereços aqui do lado também lá embaixo no box de informações. E claro, não se esqueçam de participar do sorteio, o formulário está aqui embaixo. Anotou as palavras? Se não anotou, vê o vídeo de novo, se vira. E muito obrigada pela companhia, um beijão e até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!